Palacete Tira-Chapéu, neste momento, está cumprindo uma missão que nos foi dada pela própria história, que é discutir o patrimônio da cidade de Salvador, discutir os mecanismos de financiamento e entender como esses projetos podem revitalizar todo o seu entorno. Por isso mesmo, a gente fez questão de realizar aqui dentro grandes debates, trazendo os especialistas da cidade de Salvador e do Brasil para discutir que caminhos o patrimônio brasileiro deve seguir, como Salvador deve receber o seu patrimônio histórico e como devem ser feitos os projetos de desenvolvimento. A gente começou a utilizar o próprio prédio para fazer eventos antes mesmo da sua inauguração, mostrando que a obra e o processo de restauro também deve ser reconhecido pela sociedade. Hoje existe, talvez, no mundo acadêmico, no mundo da imprensa e na sociedade, diferentes visões sobre o que é um restauro de um prédio. E o Palacete está se colocando nesse momento de tentar juntar essas percepções, mostrar para a sociedade que esse prédio é restaurado com grande técnica, mas também que ele está sendo feito para as pessoas. É o nosso compromisso social de resgatar não só a cultura e a história do passado, mas apontar aí para um futuro que respeite as tradições, mas que permita inovações e releituras sobre a construção da nossa história. A gente fez a parceria com o Tira-Chapéu aqui, a gente tem um evento internacional, isso é chamado Festival Afrofuturismo. A gente está trazendo gente da Nigéria, dos Estados Unidos, para pensar o futuro, né? Pensar esse futuro, né, conectado com o passado. E por isso que a gente escolheu o modelo do South by Southwest, que é o festival lá de Austin, onde você ocupa centro histórico com atividades diversas ao mesmo tempo, né? Tem que ter brand, né? Não é só o hardware, que é o imobiliário, né? Os imóveis, mas também o software. Que software é esse? É a cultura afro, é a economia criativa. Nós começamos a trabalhar o Centro Histórico, na verdade, como um eixo dentro do planejamento estratégico em 2013 e estava dentro do programa maior que era o Salvador 360. O Centro Histórico passou a ser, dentro do planejamento da Prefeitura, uma das áreas mais importantes. Naquela época, lembro bem, nas apresentações que se fazia, a perspectiva de um investimento de 300 milhões aqui no Centro Histórico, considerando não apenas o Centro Histórico Cidade Alta, mas toda essa poligonal do tombamento, seu entorno e o comércio. É para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. A gente não pode achar que a responsabilidade é de um ou de outro. É junto que a gente vai fazer isso. A primeira vez que eu consegui me aprofundar um pouquinho no berimbau foi através do meu projeto de mestrado. Eu estudei o programa Berimbau, que foi um projeto social do empreendimento Costa do Sauípe. Então eles fizeram uma coisa bem interessante, pareceu o que você estava pensando, para aproximar as comunidades do entorno do empreendimento ao empreendimento. Então eles formaram camareiras, eles reciclavam o lixo do empreendimento nas comunidades lá. O artesanato das comunidades era vendido no empreendimento e tinha muita roda de capoeira. Toda noite tinha capoeira, tinha berimbau em todo lugar, mas ele estava dentro de um contexto. A atividade cultural é tão importante para a economia de Salvador, porque todo mundo que vem para essa terra sai encantado. Nós sabemos receber, né? Nós, por exemplo, eu sou a maior puxa-saco da Bahia, certo? Quando a pessoa vem, Ave Maria, eu invento, sabe? Eu aproveito a fala ali do nosso professor e já pinto, sabe? De vermelho e branco o que ele está contando. Por quê? Porque a gente precisa dessas coisas. O Instituto Elísio, Sociedade Cultural, é uma entidade que cuida hoje de diversas recuperações de patrimônio no Brasil. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, com especialização na gestão de restaurações, exposições e até gerenciamento de áreas públicas e privadas. Para nós, o patrimônio cultural, o patrimônio arquitetônico, o patrimônio imaterial, que são as nossas culturas, tudo isso tem um valor muito grande do ponto de vista econômico e, consequentemente, social. Essa percepção, eu acho que é o nosso compromisso levar para o Brasil. Nós temos que fazer o Brasil compreender do que se trata. Quando se pensou essa casa, esse prédio, se pensou numa arquitetura de qualidade, numa cidade importante no final do século XIX, numa arquitetura eclética importante naquele momento de transição entre o colonial e o que seria esse Brasil moderno.
mas você não pensa isso de forma premeditada. Toda a cidade é histórica e por isso o Centro Histórico de Salvador conta uma história dessa cidade, dessa Soterópolis.